faço parte do ABAI Unido, do Chavão Sul, que são coletivos do extremo sul, que discutem algumas pautas, entre elas o genocídio da população negra. E hoje a gente veio para fazer e tentar andar um pouco para frente nessa discussão, nesse cenário político que afeta, nesse momento, todos nós, enquanto movimentos sociais, enquanto periféricos, enquanto mulheres, enquanto negros. Do debate em si, eu acho que a gente permanece sempre batendo na mesma pauta. Isso é extremamente complicado, que é esse debate ideológico de dizer o que é a esquerda, como a esquerda deve se pautar, a partir de um debate que ainda é um debate marxista, que não cabe dentro da nossa realidade, pela própria diversidade dos temas que a gente debate. E isso não nos permite avançar, porque você permanece sempre na disputa ideológica, né? Que é a esquerda, que é a direita, e onde a gente se encaixa, se o rolê é correr atrás da classe, ou se é cada um se separar no seu nicho, quando na verdade o que a gente precisa é pensar, se for falar em termos ideológicos, é uma reinvenção mesmo de tudo isso que está há século e que não nos representa. Acho que é o primeiro ponto para a gente começar a avançar no debate. Entender que nós estamos dentro de uma sociedade que não se pode pautar classe sem pautar raça. E que não se pode pautar classe, raça, sem pautar gênero. E que não se pode pautar classe, raça e gênero sem pautar sexualidade. E que isso não é separar a luta. Muito pelo contrário, isso é unificar a luta. Porque quando você está numa esquerda que não reconhece que o recorte de raça, o recorte de gênero, da sua sexualidade, do seu território fazem toda a diferença, você automaticamente você está separando a luta e não unindo. Porque o que a gente precisa entender é que a gente tem que bater agora é em estrutura. Não é na ideologia X, na ideologia Y. A ideologia brasileira ela está dada e ela está dentro de uma estrutura que é classista, racista, machista e homofóbica. Então como é que você une a esquerda? É pautando todas essas questões como se elas fossem uma e batendo nessa estrutura. Fazendo um recorte sobre esse cenário político, sobre esse retrocesso, como ele afeta as mulheres. Eu acho que uma questão importante é dizer, nós mulheres tínhamos o poder, né? Nós estávamos dentro do maior espaço de poder, dentro de uma democracia representativa, nós tínhamos uma presidenta legitimamente eleita e hoje nós não temos mais. Isso foi trocado por um outro, não por um homem branco, cis, hétero, conservador, religioso. Não foi trocado só por isso, mas também acompanhou não uma onda conservadora, porque conservadores nós sempre fomos. O que a gente andou alguns passos sentido ao progresso e esse conservadorismo simplesmente retomou o poder que ele sempre achou que tem a legitimidade de ter e nos afastou novamente. Nesse momento eu vejo que é uma luta que infelizmente a gente não está mais andando a passos de ir para a rua lutar pelo avanço, que é extremamente dolorido, mas ir para a rua lutar contra o retrocesso. E aí você vê nesse momento qual que é a disputa de projeto, né? Se é um projeto que você lutar pelo avanço ou se é um projeto que você luta para ter retrocesso. Então eu acho que o enfrentamento mesmo, primeiro de todo mundo fala que é trabalho de base, não há trabalho de base possível que você não paute classe, gênero, raça e sexualidade como uma única estrutura a ser combatida. Porque você entra dentro de uma escola e não reconhece que mulheres, negros e crianças LGBT são os que mais evadem a escola. Você chega nos espaços periféricos do território para fazer o seu trabalho de base e não consegue ouvir as mulheres e o outro para que esse trabalho de base realmente seja feito. Porque você também não reconhece as estruturas de opressão a que essa pessoa está submetida dentro dessa sociedade. Então, para fazermos esse trabalho de base, também é necessário a gente fazer a autocrítica enquanto reprodutor também dessas estruturas sociais e ter um diálogo mais aberto, talvez ser mais ouvinte do outro. E aí, a partir daí, tentar modificar alguma coisa.